Olá, boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente. Hoje é um dia muito especial porque damos início à comunidade Evolua. E a gente está aqui reunidos para contar um pouco essa história, como nasceu esse hub de pacientes para pacientes. Então, a gente está aqui hoje com a Cacá Crisafulli, a Fernanda Jordão e o Edu Araújo. Sei que eu não sou paciente oncológica, tenho uma história muito próxima de todas essa jornada que acompanhei de perto e acompanho por conta do meu trabalho. E pude aqui nesse hub conectar pessoas incríveis que fizeram acontecer e colocar na massa. Então, essa comunidade é para todos os pacientes oncológicos, é uma comunidade para trocar figurinhas, para trocar conhecimento, conteúdo. A gente vai fomentar e promover essas interações, porque como comunidade a gente transforma o mundo. E no coletivo, conhecimento coletivo, ele traz inclusive a inclusão social, ele traz um despertar sobre a doença, sobre as dificuldades, os desafios, os oncoperrengues também, que a gente brinca, né? Então eu quero aqui agora falar da voz aqui para a Cacá, para a Fê, para contarem um pouquinho quem são vocês, né? Já falei um pouquinho de mim. Eu trabalho na Signa e na Naveg. A Signa é uma plataforma de transformação digital na saúde, a Naveg é uma comunidade para enfermeiros e profissionais da saúde. E essa aqui é a comunidade que encanta, porque a gente tem que se conectar e falar de igual para igual, né? Então, com vocês, eu passo a palavra para a Cacá e para a Fê. Olá! Nossa, que delícia! Finalmente está começando esse projeto, né, Ju? Que a gente já veio falando dele aí já há uns 9 meses, né? Ele teve realmente 9 meses de gestação. Se eu não me engano, a nossa primeira reunião aconteceu na última semana de janeiro. E é muito legal a gente conseguir dar a luz a um projeto que fala exatamente do que a gente mais precisa, da conversa entre os pacientes, né? E não aquela conversa em volta do problema câncer, né? Em volta da doença, aquela conversa pesada que só discute o mal que faz, né? É muito bom a gente ver todas as histórias de superação que a gente vem acompanhando. É muito bom a gente aprender com os outros, né? Como cada um leva a sua vida em relação ao câncer. É muito diferente como algumas pessoas levam em relação às outras, como a gente olha isso como uma oportunidade de aprendizado. Outras pessoas estreitam mais relações com outras pessoas. E é muito legal quando a gente começa a dividir isso e ver o quanto isso ajuda outras pessoas a seguirem em frente quando se tem o diagnóstico. É trazer mesmo mais leveza para o tratamento oncológico, né? E esse acolhimento, que é uma coisa tão necessária, porque a gente fala muito de educar sobre a doença, né? Explicar o que é uma químio, falar sobre a perda do cabelo, falar sobre as possíveis cirurgias, os possíveis tratamentos, mas a gente nunca fala muito dos benefícios que isso tem na vida das pessoas, as histórias de superação, como as pessoas crescem. As pessoas não dividem muito como é dentro da casa delas, junto com os familiares, né? Os familiares também precisam ser acolhidos. E então a gente, ao invés das pessoas estarem isoladas, a gente quer essa aproximação, a gente quer dar esse carinho, esse acolhimento que é uma coisa que as pessoas em tratamento, em remissão, em cuidados paliativos, vêm pedindo para a gente ao longo dessa jornada oncológica que, né, desde que pelo menos eu fui diagnosticada em 2019. E, aliás, coincidentemente ou não, hoje completa 3 anos do meu diagnóstico.
Foi hoje que eu recebi, hoje, né, há 3 anos atrás, dia 27 de setembro, que eu recebi o meu diagnóstico de câncer de mama. Nossa, Cacá, puxa, só nos fortalece, nos inspira, né? Você fazer parte aqui da gente, porque, como você disse, né? Tem muitas histórias por aí, muitas pessoas e que têm medo de falar, não querem falar, ficam enclausuradas, quando na verdade a gente precisa conversar. E eu sei que a maioria dos pacientes não querem conversar com outras pessoas que não são pacientes, para justamente evitar jargões, evitar esse clima já conhecido. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. E Fê, você conte um pouquinho. Gente, realmente estou muito feliz da gente estar aqui juntos e conversando um pouquinho sobre o Evolua OncoHub. Realmente foi muito bem pensado, muito bem trabalhado, estruturado, para justamente a gente favorecer esse acolhimento. É igual a Cacá falou, igual a Ju falou, o Eduardo também tem acompanhado, né, Edu? Realmente, quando a gente recebe, né, o diagnóstico de câncer, realmente abala a nossa vida como um todo, não é só a nossa vida, né, do paciente oncológico, como a Cacá falou, é de todo um conjunto de pessoas, é a família, os amigos, e realmente não é algo assim, né, que é fácil de lidar. Igual a Cacá falou agora, né, recebeu o diagnóstico há 3 anos atrás, e como o tempo passa rápido. Realmente é uma jornada de aprendizado, de autodesenvolvimento, de autocrescimento mesmo, pessoal, nas relações humanas também. E realmente tem muitos perrengues, como a Ju comentou, tem muitas situações assim desafiadoras, bem difíceis de lidar, mas a gente aos poucos vai superando cada etapa. Eu lembro que quando eu fui diagnosticada, eu pensei como uma maratona. Então, estava fazendo corrida e tudo na época, aí para tudo, né? E eu falei assim, não, isso é só mais uma etapa, isso é só mais uma etapa. Então, cada parte ia sendo um enfrentamento de uma etapa que estava se cumprindo naquela hora. E, no meu caso, ainda não terminou, então eu ainda estou em tratamento, numa outra fase, numa outra etapa, mas em tratamento. Eu também fui diagnosticada com câncer de mama em plena pandemia, em 2020. Então, já imagina a situação. Então, foi bem complicado fazer o tratamento com a máscara, mas não houve alteração dos exames de sangue. Foi diferenciada a situação. Mas cada etapa foi sendo processada, foi sendo internalizada, foi sendo enfrentada e aos pouquinhos fui fazendo todas as partes, né? Então, fiz primeiro a quimioterapia, depois fiz a cirurgia, depois da cirurgia a radioterapia, agora a hormonioterapia. Então, de certa forma, a gente tem um acompanhamento a longo prazo, né? Então, quem é paciente oncológico tem um acompanhamento a longo prazo. E cada fase é uma fase. Agora, no momento, a gente começa a repensar outras coisas na nossa vida, a gente começa a pensar que as pequenas coisas realmente fazem a diferença no nosso dia a dia. Então, as poucas coisas, o sorriso do filho, um abraço do amigo, cada pedacinho do dia é extremamente especial. Então, isso realmente muda muito a nossa cabeça. E muitas vezes a gente pergunta por quê, né? Por que isso está acontecendo comigo? E, na verdade, é uma finalidade, é o para quê. Então, o que a gente está aqui reunido hoje é para um propósito, né? De acolher, de aproximar, de estabelecer essa conexão entre pacientes, que acho que é uma coisa que falta muito, né? A gente tem aqueles grupos de WhatsApp, né? Muitas vezes, mas a ideia aqui é aproximar cada vez mais e ampliar cada vez mais essa proposta de
de falar de paciente para paciente. E isso faz uma diferença tremenda, e é uma forma da gente tirar umas dúvidas, de falar, calma, é um pedacinho que está passando, cada dia é um dia, cada superação é uma superação, e aos pouquinhos a gente vai conquistando esse autodesenvolvimento, esse autocuidado, que muitas vezes a gente esquece do autocuidado, isso é importante para o nosso dia a dia, pensar na nossa saúde de uma maneira geral, então física e mental, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem um agravo da saúde, é para dar uma freada, para pensar um pouquinho. Então, isso é bem legal mesmo. Puxa, gente, quem não gostaria de fazer parte dessa comunidade está perdendo horrores, porque é exatamente isso, é dar mão para caminhar junto, cada etapa, como diz a Fê, né? E a Cacá, vamos juntos conversar, trocar, porque sozinho essa jornada fica mais difícil, né? Ela fica mais difícil e ela pode ser leve. Edu, quem és tu? Então, gente, eu sou Eduardo Araújo, eu sou jornalista de formação, mas eu sempre tive um senso empático gigantesco. Adoro comunicação, adoro tudo que a comunicação faz e pode fazer pelas pessoas. E eu sempre fui um entusiasta de causas sociais. Eu sempre acreditei muito no poder do fortalecimento dos laços, das conexões que a gente cria. E, para mim, foi um caminho muito natural fazer parte do Evolua, a convite da Juliana Rocha, minha colega de trabalho na Signa Digital Health, onde eu faço parte de um time de designers. Eu sou designer de conteúdo e UX writer. Então, essa minha expertise, somado com as minhas habilidades de comunicação, de marketing e de tangibilizar, de materializar, de certa forma, essa comunicação em forma de um espaço onde a gente consiga promover essas trocas, foi o que me motivou a participar do Evolua. Eu acredito muito no projeto, acredito que é uma oportunidade única de pessoas que estão passando ou que já passaram pelo pior dessa fase, podem trocar ideias, podem trocar experiências, podem se sentir acolhidas, podem se sentir menos ansiosas, sabe? Com menos medo, porque a gente sabe que a jornada de uma pessoa que tem câncer, ela é cheia de altos e baixos, é uma montanha russa, a gente, enfim, é um momento em que a gente se sentir abraçado, acolhido, faz tanta diferença, que você ter um lugar que sabe onde pode encontrar isso, vai fazer assim, uma diferença tremenda, absurda, sabe, na vida das pessoas que estão passando por isso. E é justamente isso que me motiva a fazer parte disso, sabe? Saber que o meu trabalho vai estar ajudando pessoas que estão passando por isso a encontrar um lugar de acolhimento, um lugar onde elas consigam falar sobre as dores delas sem serem julgadas ou sem serem serem vitimizadas demais, ou, enfim, a gente sabe, só quem passa sabe pelo que está passando. E ter uma pessoa que passou por aquilo, que também está passando, faz com que a intensidade daquilo, de certa forma, seja muito mais, seja sentida de uma forma mais real, né? Então, eu acho que é isso. Eu tenho muita satisfação de estar com profissionais, uma profissional maravilhosa como a Juliana, com duas profissionais também excelentes e pessoas incríveis como a Cacá e a Fernanda. É um projeto que a gente está há meses discutindo, trazendo nossos insights, o que a gente entende, sabe? O que é que daria certo, o que é que não daria. E no meio de tanta discussão, de tanto planejamento, de tanta risada, porque as reuniões da gente são permeadas de muita alegria, a gente conseguiu tangibilizar esse nosso conhecimento, a nossa expertise, a nossa vontade de fazer acontecer esse projeto em uma comunidade que, é como a Juliana disse,
quem não quiser participar vai estar perdendo uma oportunidade única de estreitar laços com pessoas que são únicas e que tem muito a falar, tem muito a ouvir. Então, é muito gratificante ver esse projeto tomando corpo, vida, né? É algo que vai permear muito, evolui, é vida, porque é isso que a gente quer que as pessoas lembrem, que existe vida acima de tudo, sabe? E é isso. Incrível, né? Essa comunidade, esse hub, ele simplesmente nasceu da necessidade encontrada e identificada de diversas entrevistas com pacientes. Foi quase que um apelo, né, para construir. A gente estava construindo uma plataforma web para pacientes oncológicos, e a maioria ali, assim, 99% mencionou que gostaria de falar com outros pacientes, né? E claro que não se restringiria apenas a uma determinada clínica. Sabemos que existem redes de apoio locais. Vocês provavelmente têm o seu grupo de pessoas queridas, amigas e amigos que se tornam amigos, né? Quando vocês vão fazer a sua infusão. A gente fala mais de infusão porque a quimioterapia infusional ela é a mais intensa pelo fato de você ter que se deslocar até um lugar, você ter que sentar, ficar aguardando a infusão, o medicamento entrar e terminar, e com isso você acaba conhecendo entre a sala de espera até a sua saída, você conversa com outras pessoas, se identifica, e aí começa a formar esse pequeno grupo, né? O Evolua, ele não vem para substituir esses pequenos grupos. Ele vem como um fortalecimento de todos. Então, todos os pequenos grupos são muito bem-vindos. Aqui é onde é oferecido espaço para que vocês possam trazer o que é colocado no dia a dia. Acontece que nós temos que tomar cuidado com alguns pontos que foram também identificados, e a Cacá e a Fê podem até ir mais a fundo para visualizar, ou seja, positividade tóxica, né? Ela existe e tem que ser medida, né? Não é porque você está com câncer e você é uma pessoa forte que isso vai passar, fica bem. Olha o sol lá fora, né? Tem gente que mora na rua, enfim, isso é uma positividade tóxica. E para discutir tudo isso em relação ao estado mental, ao bem-estar, a gente também tem um grande parceiro que não está aqui hoje, mas vocês terão a oportunidade de conhecer, que é o Instituto Bem-Estar. O Instituto Bem-Estar, ele vai trazer essa base por onde rege as nossas premissas, princípios e valores, que é o primordial da nossa conversa. Eu estou agregando para o cuidado da saúde integrada ou não? Se não, a gente vai tomar os devidos cuidados, né? Porque o objetivo aqui é escutar, é a escutativa. A sua dor é diferente da dor do outro. Por mais que você ainda tem essa concorrência, né? Porque eu estou tomando a quimio vermelha, sinto pior do que você, que está na branca, e muito pelo contrário, né? Tem gente que está passando por apenas uma quimioterapia oral e deve estar enfrentando muito mais dificuldade do que as pessoas que estão aí recebendo uma infusão. Então, a gente quer trazer esse acolhimento aqui no Evolua, acabar com isso. Nós todos enfrentamos problemas, dores, dificuldades, na medida que a gente consegue carregar, e nem por isso um é mais do que o outro, um é menos do que o outro, mas nós somos um só,
e juntos a gente consegue enfrentar qualquer coisa. É por isso que a gente tem a nossa pequena família, a nossa, né, quem tem filho, quem não tem filho, a nossa mãe, nosso pai, nossos amigos, ou os colegas de trabalho, a gente vive em pequenas comunidades. Então, o Evolua, ele vem justamente para poder ampliar isso e conhecer as diversas iniciativas que tem por aí. E aqui, inclusive, a gente tem 2 grandes iniciativas, a Cacá com diversos planos que já fez, né, coaching, que ajudou muita gente, que ainda tem conteúdos para compartilhar. E a Fê também, a Fê, além do que ela faz no Instagram dela, a gente pode divulgar, também ela faz parte de um movimento, né, que eu vou deixar até para a Fê explicar um pouquinho e depois a Cacá explica um pouquinho como é que tem sido, como é que a gente traz essa pequena comunidade para o Evolua, né? Isso é possível? Fê? Então, bom, a minha formação, né, além de ter sido paciente oncológico, eu sou enfermeira, né? Já trabalhei muito tempo na reabilitação de crianças e adultos, e agora eu estou na área de saúde integral, então práticas integrativas, né, e complementares, são PNPICs, né? E além disso, né, voltando à minha visão agora, tirando daquela visão um pouco mais hospitalocêntrica, né, que eu inclusive vivenciei isso, né, quando a gente faz um tratamento oncológico a longo prazo, a gente fica mais tempo na clínica ou sendo acompanhado, isso é muito bom, isso é saudável também, a gente tem um certo apoio, né, da saúde em termos de tratamento, isso é importante, mas a gente precisa vivenciar também fora desses ambientes. E foi quando eu encontrei uma associação de esporte, especificamente para mulheres sobreviventes do câncer de mama. E essa associação chama-se Canomama, é a Associação Canomama de Esporte, Saúde e Cultura, daqui do Distrito Federal, eu moro em Brasília, e lá a gente, dentro desse grupo, sou um membro desse grupo, né? A gente tem a nossa presidente, a Larissa, e lá a gente pratica canoagem coletiva, e recentemente a gente conseguiu fazer a compra do nosso Dragon Boat, que é uma embarcação própria para mulheres sobreviventes do câncer de mama. Por quê? Porque ela é uma embarcação que ela é originária da China, e ela é uma embarcação que cabe em 20 mulheres. E nessas 20 mulheres, se uma tirou uma mama e tem perda de força em um braço, ela vai para o outro lado da embarcação. Então, é uma embarcação acolhedora, específica para mulheres sobreviventes do câncer, que foram estudos de um Dr. Don Mackenzie, que é um estudioso, um médico, se eu não me engano, ele é fisiatra, do Canadá, e ele fez uma pesquisa e verificou que essa embarcação era ótima para as mulheres sobreviventes do câncer de mama. E, recentemente, a gente vai fazer um festival, a nossa associação está organizando um festival. Era para ser um festival pequeno, tomou grandes proporções, é um festival internacional de Dragon Boat, de mulheres sobreviventes do câncer de mama. Então, vai ser aqui em Brasília, agora no mês de outubro, né? Outubro Que dia rosa, do dia 26 a 29. Ah, a gente está uma loucura! Mas essa associação, a proposta é justamente também acolher. Não é só estimular o esporte, mas é justamente melhorar as interações também, né? Cada uma ali naquela associação específica, cada uma tem uma história uma mais linda que a outra, de superação, de enfrentamento, de dores, né? Que a gente respeita, né? E a gente compartilha sempre. E essa questão, igual a Cacá, a Ju e o Eduardo falaram, que cada um tem o seu momento, né? Cada um vai enfrentar de uma forma. E muitas vezes essa positividade tóxica atrapalha até esse processo. E lá, por exemplo, nessa associação em específico, a gente faz esse acompanhamento entre nós mesmos, entre pacientes, e é bem enriquecedor, é um ganho muito interessante.
é sem fins lucrativos, mas é para a gente começar a pensar que existem outras opções, né? Pode ser no esporte, mas pode ser uma habilidade que você quer desenvolver nova, pintura, desenho, sei lá, tanta coisa que a gente pode revisitar ou visitar ou aprender novamente coisas novas. Isso sempre agrega no nosso dia a dia. Por mais que sejam pequenas, por exemplo, um crochê já ajuda, né? Então, cada um pode experimentar coisas novas. Isso é muito bom. Fê, é só em Brasília? Na verdade, esse festival vai ser em Brasília, mas ele está agregando remadoras rosas do Brasil, nós temos 19 equipes no Brasil, mas vão vir algumas, não dá para ver todas, e também mais 6 países. Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Panamá. Vai vir uma galerinha. Vai ser muito bom. E quem estiver assistindo a gente consegue se inscrever, buscar informações para saber? Então, as inscrições já finalizaram. Já temos 350 remadoras rosas já. Uau! Mas quem sabe no ano que vem, se de tudo der certo, assim, a gente vai estar elaborando um próximo aí, o próximo festival. Mas assim, com a ajuda de muita gente, sozinhas a gente não consegue realmente fazer nada. Então, patrocinadores, apoiadores ajudaram muito nesse processo. E vamos nessa. Remadoras todas pacientes. Todas sobreviventes do câncer de mama. Esse é um dos critérios para remar. Que lindo, Fê. É lindíssimo. Gente, aqui tem muito mais. Se você tem uma iniciativa, quer compartilhar, quer falar, manda uma mensagem para a gente. Esse espaço não é meu, não é da Cacá, não é da Fê, não é do Edu, é de todos vocês, todos nós juntos. Cacá, e você? Me conta um pouco como é que você começou, conseguiu aí formar uma rede? As pessoas têm dificuldade de se inserir em alguma rede? O que precisa, né, para dar esse gancho aí? Então, Ju, para começar a minha formação, eu sou formada em marketing, né? Eu era uma profissional de marketing. O que aconteceu com o câncer de mama? Eu comecei a buscar ajuda nos grupos. E aí vinha aquelas respostas meio clichê, assim, tipo, que não me olhava como indivíduo, sabe? Assim, me olhava como mais uma que estava ali. De fato, eu era mais uma, mas quando a gente está passando por um momento de dor, né, e voltando naquela questão da dor, a dor é de quem sente. A gente nunca consegue medir o tamanho da dor do outro, né? Eu posso, o meu processo pode ter sido completamente diferente de uma outra pessoa que passou pelo mesmo tipo de tratamento, por várias variáveis, né? Pelo acolhimento da família, dos amigos, o estado mental, por muitas coisas. São coisas, então, que a gente nunca consegue medir. E eu chegava nos grupos e eu queria interagir, eu queria saber tudo o que ia acontecer, né? E sempre era sempre aquela... Eu não digo nem que era uma positividade tóxica, porque era uma negatividade tóxica, porque era sempre aquela coisa voltada para a lamentação. Muitos grupos que eu entrei foram assim. E eu ia lá, perguntava, falava, se alguém, né, puder falar comigo. Nunca vinha uma resposta, quando vinha, era sempre com outro intuito dali. Aí eu comecei a me incomodar com aquilo. E eu sempre gostei dessa coisa da mente, e eu tinha certeza que eu tinha criado meu câncer de alguma maneira. Eu não estou dizendo que as pessoas criam os cânceres dela, mas eu botei isso na minha cabeça, porque eu questionava os médicos, e todos os médicos que eu fui respondiam para mim que, né, na multiplicação das células, uma deu errado, um médico falou assim, azar. E não é a resposta, você quer saber o que aconteceu, né? Eu não tenho caso na família, eu estava dentro do meu peso, né? Eu tenho uma alimentação boa, para mim a matemática não fechava.
E aí eu comecei a me interessar pelo assunto, eu comecei a ler muito, e aí a gente começa a aprender, né, o que a ciência já vinha trazendo, né, que a questão da raiva, da câncer, que é uma, né, que tem explicações científicas, o ressentimento. E aí eu comecei a olhar mais para mim nesse sentido, sabe? Quais foram os momentos da minha vida que eu posso ter começado a acumular tudo isso para ter desenvolvido um câncer, né? Que mais? E eu comecei a ir atrás disso. E aí, só para você ver a loucura, eu entrei num estado emocional tão louco quando eu comecei a ver isso, que eu fiz processo de coaching, não encontrei o que eu queria. Aí eu fui estudar a lei da atração, porque o processo de coaching que eu fiz era bem aquele... bem assim, ó, você tem que fazer esse teste, depois esse daqui, eram os processos todos repetidos para todas as pessoas que passavam por ele. E eu achei que aquilo não, eu queria uma coisa para mim, tanto que, né, que depois eu me formei em coach para poder fazer isso para as pessoas, algo exclusivo. Mas eu comecei a buscar, eu fiz curso de lei da atração, porque eu queria entender em que momento que a mente consegue atrair alguma coisa. Eu fiz cursos de mindset, eu fiz a formação em coach, eu fiz a formação em PNL, eu fiz a formação em analista comportamental, porque eu queria entender qual que era o padrão. Você buscando tudo isso, né, Cacá? Eu busquei tudo isso. E aí, por que aconteceu? Eu fui diagnosticada, né, como eu disse, no dia 27 de setembro de 2019. Em março, eu ainda fazia quimioterapia, eu estava dentro dos meus 8 ciclos de quimioterapia, fechou tudo por causa do Covid. E, né, para quem não sabe, eu não moro no Brasil. Aliás, nós 4, cada um, estamos num lugar diferente, né? Pequeno a gente tá detalhe, em São Paulo, né? O Edu em Maceió, a Fê em Brasília, agora estou na Itália, estou em Roma. Na época eu morava em Portugal. E eu já não tinha uma rede de apoio lá, então eu realmente não tinha nem para onde ir. Ficamos, né, eu, meu marido e meus filhos presos em casa, e quando eu digo preso, gente, eu fui mantida em cárcere privado, meu marido me fechou, eu era proibida de ir até o elevador, porque o médico nos assustou demais com a história do Covid. E aí, você tá preso dentro de casa, você faz o quê? Eu sou muito estudiosa, eu gosto muito disso. E eu comecei a estudar e comecei a entrar cada hora num curso, eu finalizava o curso e ia para o outro, e eu querendo encontrar as respostas. E foi aí que eu vi que existia um padrão em mim, Cacá, que me puxava para baixo em alguns momentos. Eu percebi qual que era esse padrão e eu falei, será que é isso? Aí eu fui, dei uma estudada de leve em psicossomática, com a ajuda de uma psicóloga também, e comecei a realmente entender ali, e eu comecei a ficar em paz com isso. Eu comecei a ficar em paz com o câncer, que eu acho que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, que é ficar em paz com a doença. O nome já assusta, tem gente que não fala o nome, né? Inclusive, a gente já chegou a falar sobre isso, que as pessoas não conseguem dizer, né? Em Portugal se diz cancro. As pessoas não conseguem dizer cancro, as pessoas não conseguem dizer câncer, né? A gente fala aquela doença, né? O dodói, a gente já escutou de tudo, né? A gente já escutou de tudo. E é engraçado é que eu falo isso super numa boa. E hoje uma seguidora minha estava conversando comigo e ela falou, ai, Cacá, eu fiz isso mesmo, eu trabalhei o mindset, eu estou super em paz comigo. Então eu comecei a ver que existia sim uma maneira de você sair desse loop, dessa loucura, porque é uma doença que assusta, né? Como uma vez, numa das reuniões eu contei para vocês, né? Na maioria dos filmes o paciente oncológico morre, é sempre uma tragédia. A gente nunca sobrevive e ganha um Oscar, sabe? É sempre uma coisa mais trágica. Claro, hoje eu estou na fase da remissão, né? Eu estou na frente da Fê um pouquinho. Né? A Fê ainda faz o tratamento, mas eu estou na remissão. Eu não estou naquela fase que os médicos já não querem saber de mim. Eles me olham uma vez a cada 3 meses. Então, no início, eu ficava super na paranoia de que se acontecer alguma coisa. Então, eu tinha médico em Portugal e aqui na Itália. Eu ia praticamente todo mês no médico. Eu inventava qualquer médico para eu ir, para eles me pedirem qualquer coisa. E aí eu comecei a ver que também isso já estava saindo do controle, comecei a perceber de onde vem isso. Ah, é porque eu estou na remissão, é porque eu não estou sendo olhada. Espera aí, vamos ali. O que eu posso fazer por mim? Fui trabalhando o meu mindset para isso. Hoje eu vivo muito mais tranquila,
aprendi muito com o que eu digo para as pessoas sobre o mindset, sobre a gente se coordenar no que a gente precisa, estar atenta às coisas do que a gente precisa, e hoje eu consigo viver muito bem. Aí, com tudo isso, com todas essas minhas formações, eu comecei a fazer alguns atendimentos de coaching. Eu criei um programa que esse ano eu não abri turma dele, porque eu realmente estava reestruturando ele e terminando os outros cursos que eu adquiri. E que era o MIM, que era um programa de mulheres que inspiram mulheres, que era toda a jornada de uma paciente oncológica, com tudo que nós, pacientes, sofremos ao longo desse caminho, né? Desde o diagnóstico, quando assusta, quando a gente se depara com medo, como trabalhar esse medo, depois passando, né? Aí vem a positividade tóxica, né? Não é só cabelo, essa foi a pior. Eu não podia ouvir ninguém falar isso para mim, que eu virava um bicho. Mas passando por essa parte dessas transformações do corpo, né, da perda de cabelo, a pele modifica demais, a minha pele chegou a ficar completamente acinzentada. Então, esse programa passava todas as fases do tratamento até o período da remissão, que foi quando eu comecei, o cabelo começou a crescer, mas, eu já não consegui usar brinco, né? As roupas que eu usava já não me representavam mais, e termina com essa parte falando de estilo, né? Tem uma consultora de estilo que vem dar uma aula explicando essa mudança de estilo, como que a gente começa a trabalhar as coisas novas dentro da gente, a criar um próprio estilo, né? Alguma coisa que nos represente mais. E aí a gente termina de falar de sonhos e carreiras, que aí entra de novo na parte do mindset, a gente fala dos sonhos, aquilo que a gente quer para o futuro, e realmente deixar a doença para trás. Então, um programa de 6 semanas, que ele vai ter turma só o ano que vem. Esse ano foi um ano de ajustar, de focar um pouco no Evolua também, que é um bebezinho, né? A gente começou a cuidar dele com tanto carinho, como o Edu disse, entre muitas risadas, gente. Eu nunca... É incrível quando a gente tem um propósito, Ju, e a gente encontra pessoas que estão tão alinhadas nesse propósito, como o negócio flui, né? Nós éramos um grupo maior. Eu lembro da nossa primeira reunião que eu falava, eu não vou me dar bem com tanta gente assim dando opinião no negócio. E era uma ideia completamente diferente, cada um falava uma coisa, e a gente foi se afinando, a gente foi se integrando, foi se entendendo, foi o que nunca pode faltar, né? Qual que é aquela coisa que nunca pode faltar no nosso projeto? E a gente mirou naquilo, e com tudo que aconteceu, que fez a gente sentar no cantinho e chorar, a gente levantava e mudava e redesenhava a coisa toda. E eu acho que isso foi fantástico. O câncer, ele me trouxe muito amadurecimento. E eu acho que Evolua também, sabe? Porque é a primeira vez que eu estou trabalhando assim numa equipe que não sou eu que coordeno, né? E que não é o meu projeto, que é um projeto que é dividido. E nossa, que delícia, né? Trabalhar assim e você realmente ver o projeto saindo do papel. Uma coisa que vai acolher tanta gente, vai divulgar tantos trabalhos, né? Porque a gente tem várias associações com projetos super bacanas que mereciam ganhar muito espaço, ou inspirar, né, projetos que estão no sul do país, que podiam existir no norte do país, que podiam existir em outros países. E espalhar mesmo, dar voz ao câncer, né, de que não é uma doença como outras doenças que têm lá suas complicações, mas que é uma doença que as pessoas hoje podem se curar, as pessoas podem viver bem com ela também, para quem não tem cura, pode viver muito bem com ela, e criar, sim, uma rede de apoio fantástica e super acolhedora. E o Evolua é exatamente isso. É lindo demais. Bom, a gente é suspeito, né? Uma pergunta para a gente depois falar um pouco dos quadros, o que vai rolar aqui, acho que está todo mundo querendo saber. Mas vocês duas, né, falaram que já estão em uma outra etapa, né, do tratamento, da jornada. A jornada oncológica, ela acaba?
ela tem um fim? Ai, Fê, diz aí. É que Vem, acho que Fê, vocês me ajuda. É que sempre assim, com um essas fim não tem. perguntas, essas dúvidas, né? Então, assim, Eu acho que o fim. qual Depende. é o olhar que a gente tem que ter? Hoje você tem cânceres que tem cura, Uhum. né? E que a pessoa, depois disso, eu inclusive conheci algumas pessoas que falam que nem lembram que tiveram, que foi uma coisa tão pequena. É mesmo? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tirou um da tireoide, e ela fala, Cacá, para mim nem era, porque eu não precisei fazer nada, eu só tirei e aquilo era um câncer. Outra que eu conheci também, que teve de pele e também vive super bem. E é claro que você vai voltar, você vai sempre fazer. O médico vai ter um olhar mais sério nos exames anuais. No meu caso, o que foi me explicado é que é crônico. Então, pode ser que nunca mais volte, mas pode ser que um dia volte. Então, eu acho que a jornada ela nunca acaba. Você aprende a viver com ela. Ela começa uma nova jornada, né? Quando Ela termina uma, começa uma outra. E acho que essa transição também, você deixar de ser paciente em tratamento, para você entrar numa remissão, eu acho que também tem um gap aí que deve ser cuidado, né? Esse é a movimento fase do desmame, Ju. Foi um desmame. desmame. E foi um desmame cruel, porque eu tinha toda, né? Eu não sei como que a Fê está fazendo hoje, mas eu tinha ali um acompanhamento, eu tomava uma injeção a cada 21 dias. Querendo ou não, a cada 21 dias tinha alguém perguntando como eu estava, né? Ali, naquele período, geralmente eu fazia um exame de sangue a cada 21 dias. Eu tinha um olhar para mim. Acabou, beijo, tchau, te vejo em 3 meses. Quando a primeira vez que eu fiquei 3 meses sem pisar no Instituto de Oncologia, eu achei que eu ia surtar. Eu acordava de noite falando, nossa, e se tem alguma coisa e ninguém tá vendo? Em 3 meses vai evoluir. Tanto que aconteceu, né? Vocês sabem que aconteceu de eu ter sentido aqui alguma coisa abaixo do seio. E eu fui ao médico e a minha sorte foi que eu encontrei um médico muito bom na Itália, que qualquer coisa que eu reclamo, ele me revira. E esse médico, eu estava de viagem marcada, esse médico falou: não, a gente vai investigar, vamos começar hoje, se não encontrar a resposta certa, a gente vai fazer uma tomografia amanhã. Ele, para ele, não tinha problema nenhum, ele ia me revirar e ia me dar a resposta, porque ele falou: eu sei que você não vai dormir bem. Então, você tem que encontrar médicos bons que estão dispostos a te revirar para te dar uma paz de espírito. Mas essa fase, quando você sai do tratamento, que é uma fase que os médicos estão te dando muita atenção, você não vê a hora que acabe. A hora que acaba, você fica assim. Sabe quando você tirou a criança do peito? E aí, a partir de hoje, você vai tomar leite na mamadeira? Acabou isso. A criança vai não, eu quero o peito. Não, mas agora é assim. Então, foi muito assim para mim. De repente, eu fiquei desamparada. Então, foi um período aí de ajuste que eu precisei de muita autoconsciência, sabe? De pegar responsabilidade para mim também. Então, peraí, deixa eu fazer mais certinho aqui o apapação na minha mama, prestar mais atenção, conhecer meu próprio corpo, né? Porque se tiver alguma coisa errada no meu corpo, eu vou saber do que eu vou reclamar. Então, que foi o caso que aconteceu aqui embaixo da mama, realmente eu tinha uns nódulos ali, mas era uma coisa que não é comum, e o médico falou, não é grave, mas não é comum, e você foi premiada, sabe? Ele falou, não sei como você conseguiu isso, mas você foi premiada, e graças a Deus não era nada de sério, mas foram aí uns diazinhos que vocês sabem que foram 2 dias que eu não dormi, que eu fiquei assim, eu dormia e tinha pesadelo, né? Porque a gente fica nessa realidade. Então, eu acho que o período da gente são fases, né? Hoje eu sou muito bem com a minha remissão, tô tranquila, eu tenho o exame só agora, dia 27 de outubro, e até lá eu vou esperar. Eu tô super tranquila, assim, se não aparecer nenhum nódulo, né? Que se aparecer a gente corre, mas se não aparecer, é assim. E aí passa para depois, provavelmente o ano que vem, a cada 6 meses os exames, e depois eu acho que depois dos 5 anos, passa a ser anual. Então, eu acho que dá para conviver bem, assim. Eu acho. Fê, algum complemento? Complementando o que a Cacá falou,
é um acompanhamento a longo prazo. A partir do momento que que a pessoa foi diagnosticada, né, com câncer, é longitudinal, não tem jeito, porque mesmo que a gente esteja em remissão, você precisa fazer uma visita, precisa rever os exames. Para mim, como eu sou da área de saúde, o mais estressante para mim é o PET scan. Para mim, porque o PET scan, ele faz uma avaliação, é um exame muito mais específico, né? Mas ele é solicitado, inclusive, de tempos em tempos. E quando a gente faz o PET scan, justamente faz do fio do cabelo até a pontinha da unha do pé, né? Para justamente fazer toda uma abordagem. E na vez que eu fiz, nesse exame específico, eu fiquei estressada. Que eu falei assim, né? Fiz de tudo, né? Fiquei lá tensa e tudo. Na hora de falar com a médica, eu falei assim, gente, por que a médica vai falar comigo? O resultado do exame, né? Aí ela falou, Fernanda, deu tudo bem no seu exame. Eu falei, gente, aí sabe o frio na barriga, cresce na espinha, vem até a ponta do cabelo? Aí eu falei assim, nossa, não acredito. Aí ela falou, mas por que você está tão estressada? Eu falei, não, porque eu não queria ouvir a conversa anterior, mas você falou com outro paciente, o exame dele não foi bem, e quando você foi chamada para me passar o resultado, aí eu fiquei estressada. Você linkou. Aí eu linkei. Eu também tô ruim, né? Pô, deu ruim. E aí, na verdade, ela, não, mas a gente sempre faz essa abordagem com o paciente em todos os exames. Eu falei, ai, que bom que você só me falou agora. Mas, assim, tem exames mais específicos que realmente, igual a Cacá falou, deixa a gente em estado de estresse mesmo e uma expectativa monstra. Então, assim, mas isso não quer dizer que o nosso dia a dia não vai ser repleto de coisas diferenciadas. O retorno ao trabalho, que a Cacá falou do curso dela, gente, como isso é incrível, isso é importantíssimo, porque você está naquela espiral, naquela linha, né, de tratamento e tudo, e quando você passa por aquilo, eu falo, e agora? O retorno ao trabalho? Ou você precisa empreender, você precisa voltar a uma dinâmica produtiva, digamos assim, e realmente são realmente, como eu falei, são etapas, né? E realmente, o paciente oncológico, o acompanhamento é longitudinal. Eu acredito que não é igual a Cacá falou, é crônico. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai pensar só nisso, igual a Cacá falou. Mas eu penso assim, né? Como eu tive câncer de mama, eu posso ser um apoio para outras pessoas. Então, a finalidade, né, de ter né, desenvolvido o câncer e feito o tratamento, passado por todas as etapas, é uma forma de compartilhar com outras pessoas que é possível, que você pode, aos poucos, você vai restabelecendo outras metas, outros objetivos na sua vida, vai mudando alguns aspectos, vai praticando o autocuidado, igual a Cacá falou, que eu achei muito interessante. Eu comecei a inspecionar meu corpo, e muitas vezes a gente esquece isso. O dia a dia é tão louco que a gente esquece de olhar assim, nossa, surgiu uma pintinha nova, alguma coisa assim, que são detalhes, e a gente esquece de se perceber em termos físicos e emocionais. E depois de tudo isso que passou, eu comecei a me perceber. E isso é interessante. E receber também. Eu lembro que eu falei isso muito, e quando eu falo em alguma palestra, nesse processo de cuidado, né, de cuidado do outro para mim, eu comecei a aprender a receber. Porque normalmente quem é da área de saúde, a gente só oferece, só dá. Exato. Né? Então eu fui muito de acompanhar a evolução de um paciente. E né, o que aconteceu agora? Eu comecei a receber cuidados de profissionais de saúde. É muito doido isso. E eu aprendi justamente isso, a entender que eu também posso receber cuidados. E realmente, em termos de crescimento pessoal, foi muito importante para mim. E acho que esse compartilhar aqui no Evolua vai ser muito, muito gratificante e muito enriquecedor. Vai ser sensacional.
Claro, nossa, não tenho dúvidas, assim. Hoje a gente só abriu um pouquinho de como começou o Evolua, contando a história, nem a história como um todo, mas parte da história de cada uma, que tem muito mais, né? A história não se restringe ao que foi contado apenas, mas só para mostrar que a jornada inteira ela tem momentos e momentos, né? E quem rege as reações a esses momentos é a sua mente. E para que você possa cuidar do seu tratamento fisiológico, é importante cuidar da mente. E o ser e pertencer a um grupo, a uma comunidade, por mais que você seja tímido e queira ficar quieto ou quieta, pertença, tenha esse apoio, tanto para buscar alguma inspiração, para buscar uma motivação, mas de conforto também, né? O que você precisar, se tiver alguém na rede que possa ajudar, alguém que conheça, alguém aonde você estiver, é a grande família, né? É uma grande família. E tenha certeza que nós aqui do Evolua cuidaremos de toda a comunicação que é feita na comunidade. Ela deve ser uma comunicação fluida, positiva, de uma forma muito empática, com conteúdo de qualidade, né? E traremos também profissionais para discutir tópicos importantes. Para vocês se inteirarem, é importante que vocês se inscrevam no nosso canal, no YouTube, a gente tem o Instagram e o Facebook. Nós vamos iniciar agora no dia 3 de outubro. Então, dia 3 de outubro é nosso primeiro quadro. Temos 2 quadros. Um quadro é o Conta Tudo. Esse Conta Tudo é exatamente aquele papo com aquela pessoa que vai te contar tudo o que aconteceu, porque a gente é curioso, a gente quer saber, para mostrar que você não é para fazer fofoca alheia, mas poxa, ela passou por isso também. Não queira você pensar que você está sozinho, só eu estou passando por isso, não. Então, contar tudo é para mostrar exatamente que existem pessoas na mesma situação, algumas mais leves, outras mais pesadas, mas estão ali. Então, você não está sozinho, nem precisa enfrentar sozinhos. E o segundo quadro, os quadros são quinzenais. O segundo quadro vai acontecer dia 17 e Fala Aí Especialista. É onde a gente vai trazer pessoas especialistas. Não precisa ser profissionais da saúde somente, mas especialista em algum tema que você queira saber e discutir aqui no Evolua, a gente vai promover essa interação. E aí tem umas surpresas ao longo do mês, ao longo dos dias, que é o Café com Risada com alguém. Mas para você poder interagir, acompanhar, se inscreva nos nossos canais. Gostaria muito de agradecer a todos e todas. Vamos fazer desse movimento, dessa comunidade, um espaço realmente para a gente enfrentar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Estamos aqui e é isso aí. Então, qualquer mensagem, nos procure. E até dia 3 de outubro. Uma boa tarde para todos e todas. Tchau, Cacá, Fê, Edu. E fique com a gente. Até dia 3 de outubro.